Fala galera, tudo bem? Então, vamos lá. Nessa questão a gente tem aqui um limite de x tendendo a zero de cosseno de x elevado a 1 sobre o arco seno de 2x quadrado. Bem, antes de começar a resolver esse limite, é bom a gente lembrar o seguinte. Quando a gente tem uma potência, por exemplo, 2 elevado a x, isso daqui é igual a e elevado ao ln da função, né? 2 elevado a x. Então, por exemplo, se a gente tem qualquer função f de x, isso daqui seria e elevado ao ln da função f de x. Isso daqui é o que a gente vai usar para resolver esse limite. Então, se a gente tem limite de x tendendo a zero, cosseno de x elevado a 1 sobre o arco seno de 2x quadrado, eu vou fazer isso daqui ser igual ao limite de x tendendo a zero de e elevado ao ln dessa expressão. Cosseno de x elevado a essa expressão aqui, só que a gente vai já usar uma regra de logaritmos, né? Tombar aqui esse expoente. Então, simplesmente eu vou escrever vezes 1 sobre arco seno de 2x quadrado. Aí, observem que, como a gente tem aqui um limite de uma potência, só que a base é constante agora, né? Então, eu tenho uma base e, então a gente pode escrever que isso daqui vai ser e o limite vai só para o expoente, né? Limite de x tendendo a zero dessa expressão aqui, né? ln do cosseno de x dividido pelo arco seno de 2x ao quadrado. Aí observa que também aqui, indo de forma direta, a gente não conseguiria substituir, porque cosseno de zero dá 1 e o ln de 1 é zero. Então dá zero no numerador. Só que o arco seno de zero, ou seja, né, o valor do arco cujo seno é zero também é zero. Então ficaria zero sobre zero. É uma inconsistência, mas aqui para resolver a gente consegue fazer L'Hopital. Então, vamos dar uma olhada aqui. Se eu tenho ln de cosseno de x, se eu quero derivar isso daqui, vai ser igual a derivada que cosseno de x vezes a derivada de cima aqui, menos seno de x. Ou seja, isso daqui dá menos a tangente de x. E a derivada do arco seno, eu vou colocar aqui arco seno de 2x quadrado. Isso daqui vai ser 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos 2x quadrado ao quadrado, vezes a derivada de 2x quadrado, que é 4x. Então, isso daqui é 4x sobre 1 menos 4x quadrado. Então, observem que todo esse limite, pela regra de L'Hopital, vai ficar e elevado ao limite de x tendendo a zero de menos a tangente de x sobre 4x dividido por raiz quadrada de 1 menos 4x quadrado. Aí observa que aqui a gente tem o mesmo problema, né? Porque no numerador a gente tem
x tendendo a zero, então tangente de zero é zero. E aqui a gente vai ter zero dividido por 1, então dá zero no numerador e zero no denominador. Com isso, então, a gente vai ter que usar o L'Hopital de novo para conseguir sair dessa indeterminação. Então, isso daqui vai ficar e elevado aqui, limite x tendendo a zero. E aí agora a gente tem que derivar tangente de x. A derivada de tangente é secante ao quadrado, então vai ficar menos secante ao quadrado de x. E agora a gente tem que derivar o 4x sobre 1 menos 4x quadrado na raiz. Isso daqui vai dar, pela regra do quociente, é g quadrado, né? Vamos até anotar isso daqui, g quadrado, f'g menos f g'. Então, em cima disso, a gente consegue determinar. Vai ficar g quadrado é 1 menos 4x quadrado, f' é 4, e aqui vai dar raiz de 1 menos 4x quadrado, e aqui vai dar menos, conserva aqui o primeiro e deriva o segundo. E a derivada de raiz quadrada é 1 sobre a raiz quadrada. Então, 1 sobre 4x quadrado vezes a derivada que está dentro, que é menos 8x. Então, vou colocar aqui um mais e um 8x multiplicando. Observem que assim, todo esse limite que a gente está fazendo ficou também por L'Hopital, aplicando a regra de L'Hopital, menos secante ao quadrado de x. E aqui eu vou só fazer uma nuvenzinha, que a gente sabe que é essa expressão daqui de baixo. Quando x tende a zero, secante ao quadrado vai dar... secante de zero é 1, porque é o cosseno, né? Cosseno de zero ao quadrado. Ok, então a gente tem 1 no numerador, como tem sinal trocado menos 1. E agora a gente tem que ver se esse limite aqui tende a zero ou não. E aí, no denominador tende a 1, porque 1 menos 4 vezes 0 aqui vai dar 1. Na primeira parcela, a gente tem 4 vezes a raiz de 1, porque essa parte do x quadrado vai zerar. Então, aqui é 4 mais. E aqui, como a gente tem os fatores de x multiplicando, tende a zero. Ou seja, no... vou anotar aqui embaixo. E no numerador, a gente está tendendo a menos 1. E no denominador, a gente está tendendo a 4. Então, a resposta desse limite é e elevado a menos 1 quarto. Beleza? É isso aí, gente. Valeu!